Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu vim conversar com vocês sobre a Fábrica de Vespas do Iain Banks. Bem-vindos! Eu li a Fábrica de Vespas nessa versão que eu pedi emprestado na biblioteca, mas eu sei que no Brasil vocês têm uma versão publicada pela Dark Side Books, com uma capa dura lindíssima, que é o que a Dark Side faz, né? Faz capas de livros lindíssimas. E eu vou ler um trechinho desse comentário feito aqui pelo Independent. Essa versão aqui já está bem prejudicada, tá, gente? Ela já foi bastante manuseada. Mas eu queria ler para vocês aqui esse comentário feito pelo Independent, que destaca um trecho do livro. Então, eu anotei aqui no meu caderno, né, e fiz uma tradução livre, que eu queria ler para vocês. Esse trecho está falando do Frank, na verdade é o Frank que está falando, que é o protagonista do livro. E o livro é narrado pelo Frank em primeira pessoa. Então, ele comenta aqui, né, que o Frank tem 16 anos e ele é, no mínimo, não convencional, um jovem não convencional, né? Então, o Frank diz: 2 anos depois que eu matei Blythe, eu matei Paul, meu irmão mais novo, por razões bem diferentes e mais fundamentais do que as razões pelas quais eu descartei o Blythe. Então, 1 ano depois, eu fiz o mesmo pela minha prima Esmeralda, mais ou menos por capricho. Essa é a minha pontuação, até hoje. 3. Eu não matei mais ninguém durante anos e não pretendo mais. Esse foi apenas um estágio pelo qual eu passei, pelo qual eu estava passando. E é isso. Então, por esse trecho, né, eu consigo entender porque quando esse livro foi lançado no Brasil, muitas pessoas falaram mal, não gostaram, começaram a ler e desistiram. Porque esse livro trata exatamente de violência contra criança e contra animais cometida por uma criança. Então, esse é um assunto que muitas pessoas não gostam de ler a respeito. E mais, o Iain Banks aqui, ele trata esse assunto de maneira muito direta e muito crua. Ele faz as descrições e ele conta a história de uma maneira muito direta, sem rodeios. Guardadas as devidas proporções, claro, eu posso dizer até que ele me lembrou um pouquinho o Zola, né? E eu gosto muito do Zola, que ele faz realmente essas descrições diretas, cruas, e faz com que o leitor tenha uma imersão nos fatos. E é mais ou menos o que o Iain Banks faz aqui. Quem narra essa história é o próprio Frank Caldham, que tem 16 anos, como eu disse, e que mora num vilarejo na Escócia, meio isolado, com o pai. Ele foi abandonado pela mãe quando era muito pequeno ainda, então ele mora com o pai, que aliás ele não vai na escola. Quem educa o Frank é o pai, que é uma figura assim bastante esquisita, tá? O Frank tem um irmão mais velho, mas esse irmão está internado num hospital psiquiátrico. Então o Frank vive assim um certo isolamento da sociedade. E ele canaliza toda a energia que ele tem, porque ele é um menino bastante inteligente até, ele canaliza toda essa energia para alguns rituais que ele mesmo criou, que envolvem alguns animais. São alguns rituais xamânicos, assim, meio sinistros, tal. E, inclusive, a tal fábrica de vespas que ele criou para desempenhar um certo ritual que tem um certo objetivo, né? Então, a vida do Frank é mais ou menos estável dentro dessa bizarrice, claro. Até o dia em que ele recebe a notícia que o irmão dele, o Eric, que estava nesse hospital psiquiátrico, foge. Então, o Frank tem certeza que, fugindo, o Eric vai, em algum momento, aparecer ali na casa deles. Então, o que o Frank faz é começar a preparar, diria assim, o terreno, né, para receber o Eric. Então, é o seguinte, gente, esse livro foi escrito em 1984, e é o primeiro livro do Iain Banks. E é claro, né, com esse tema, com essa abordagem, com essa escrita direta que eu falei para vocês,
ele não passou incólume, foi um livro que criou bastante polêmica. Só que foi feita uma pesquisa há um tempo atrás entre os leitores britânicos que classificaram esse livro entre os 100 melhores livros escritos durante o século XX. Inclusive, esse livro aqui, A Fábrica de Vespas, está no 1001 livros para ler antes de morrer, tá? Então, ele não é um livro qualquer, ele é um livro muito bom, apesar da polêmica que ele criou e do assunto que ele aborda. Então, este aqui é um livro bom, muito bem escrito, que fala de um assunto controverso usando uma linguagem crua e direta. Claro que quando você for ler esse livro, não tem como não associar outros livros que falam de violência infantil, inclusive O Senhor das Moscas, né? Eu lembrei um pouco do Senhor das Moscas. Só que O Senhor das Moscas tem uma diferença. Você pode ler aquele livro como uma alegoria, por exemplo, né? E isso vai amenizar um pouco aquela violência toda que está ali. Nesse caso aqui, não tem como. Realmente o protagonista é uma criança e ele fala daquilo que ele fez com muita frieza e sem nenhum traço de arrependimento. Então, os desavisados podem ficar muito chocados, né? Então, eu diria o seguinte, não desistam de ler esse livro. Pode ser um pouco pesado para algumas pessoas que não gostam do tema, mas não desistam, porque esse é um livro muito bem amarradinho, sabe? Então, assim, ele tem toda uma trama que vai se desenrolando ao longo do livro e que vai chegar lá no final, vai ter um fechamento, vai ter uma explicação. Eu não estou dizendo que vai ter uma justificativa, né? Não dá para você justificar a violência, muito menos esse tipo de violência que está descrita no livro. Mas você vai encontrar uma explicação. Então, ao longo da leitura, você vai encontrando explicações para o comportamento daquele menino e daquela família. E lá no final você vai ter um fechamento, uma explicação para tudo aquilo. Então, nada fica no ar, né? Você não fica conjecturando o que seria, talvez, se fosse, quem sabe. Não, é um livro muito bem amarradinho, tá? Então, eu sugiro, né, que quem não gosta do tema realmente se sente incomodado, leia com parcimônia, com bastante calma, entre um acontecimento e outro, pare, vai tomar um sorvete, né, cheirar umas flores, entrar em contato com a natureza, dar um relax e aí volta para ler mais um pouquinho. Mas não desistam, porque é uma escrita muito boa e é um assunto bastante interessante. Ele aborda um assunto bastante interessante de uma maneira bastante interessante, muito bem escrito. Certo? E era isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro e tem algum comentário, por favor, façam aqui. Vamos conversar a respeito. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse livro. Se vocês não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever e boa semana para vocês!